Meus amigos, os últimos 2 dias foram incrivelmente horríveis para a Rússia. Estamos falando dos dias 24, 25 e 26 de agosto. Vamos recapitular todos esses eventos que aconteceram na Rússia nessas datas e um dos grandes incêndios em um novíssimo complexo de gás que a Rússia construiu. O incêndio não foi causado por drones ucranianos. Acredite ou não, a 6.000 quilômetros da Ucrânia. Foi ou um acidente ou uma sabotagem interna. Vamos chegar lá. Mas antes do primeiro depósito da Ozone, você conhece a Wildberries, certo? A Ozone é concorrente da Wildberries na Rússia. Elas são os dois maiores canais ou capacidades logísticas que a Rússia tem, as duas maiores empresas. E por enquanto, a Ucrânia só atacou a Wildberries. Não mais. No dia 22 de agosto, o primeiro depósito da Ozone foi atingido na Rússia. Você pode ver ele queimando aí na tela. Isso marca o início da queda dessa empresa. A Wildberries já está na lama, pegando fogo. A Ozone vai seguir o mesmo caminho, como vimos no dia 22 de agosto, mas agora vamos seguir a ordem cronológica das datas. Vamos pular para o dia 24 e deixar o massacre começar. Apenas 2 dias depois, no dia 24, já foi atingido o terceiro depósito da Ozone. Então, em 3 dias, foram 3 depósitos da Ozone. Isso dá um por dia. O ritmo é insano. Este em específico fica no Daguestão, e você pode ver um drone ucraniano atingindo ele. Bada bing, bada boom, liberdade exportada. As fotos estão muito boas. Ainda estou esperando por algumas que parecem IA, mas são fotos reais. Elas vão chegar, tenho quase certeza. Aqui está outro ângulo daquele drone voando em direção à Ozone. Você pode ver o texto bem aqui. Tenho certeza de que todos vocês já se acostumaram com o rosa ou roxo da Wildberries, seja qual for a cor. O Ozone é principalmente azul e um pouco vermelho. Então, temos um novo esquema de cores. Mas o esquema de cores do drone é sempre incrível. Aqui está ele queimando bem longe. Aliás, Daguestão, muito perto da fronteira com o Azerbaijão. Fica no sul da Rússia e Daguestão e Chechênia são uma das únicas regiões totalmente muçulmanas da Rússia. Você quase poderia dizer, e não dá para dizer, que Daguestão e Chechênia estão ocupadas pela Rússia. Aqui está no mapa. Você pode ver o quão ao sul fica. Por essa região, Rússia e Turquia travaram o quê? 10 guerras. Não estou brincando. Eles lutaram uma guerra a cada 5 anos. Tipo, dos anos 1850 até o começo dos anos 1900. Como eu mencionei, 22 de agosto foi a primeira vez que a Ucrânia atingiu outro depósito logístico que não era o Wildberries. Foi o Ozon, o rival. Mas agora vamos para o dia 24 de agosto. O próximo alvo depois do depósito em Daguestão que acabamos de ver foi outro depósito. Não era o Wildberries nem o Ozon, mas um depósito geral que vende seus serviços para pequenos fornecedores ou transportadoras que podem usar seus corredores e pontos de entrada e saída. Você sabe como funciona o ramo de transporte? Pois é, a Ucrânia está agora desmontando toda a capacidade de armazenamento e transporte da Rússia. Não é o Wildberries, o Ozon ou empresas específicas. Esse depósito que você vê pegando fogo fica em São Petersburgo. Ele não pertence a nenhuma dessas empresas. Na verdade, é o complexo logístico em Kupino, com 80.000 metros quadrados, e ele é alugado para quem quiser adquirir a capacidade de transporte. Sejam pequenas empresas, fornecedores de transporte ou revendedores, seja quem for. Esse é um modelo de negócio que existe em todo o Ocidente também. E você pode ver que está destruído. Completamente destruído. Queimado. A Ucrânia está desmontando sistematicamente esses armazéns por toda a Rússia Ocidental. Não pertencem a empresas específicas, embora possam pertencer, mas este aqui não pertence. Isso mostra que a Ucrânia não faz distinção entre empresas específicas. Todas vão queimar. E claro, quem você acha que vai pagar por toda essa destruição? Serão os russos. O povo russo, que não se interessou por política nos últimos 25 anos. E aqui eu trago para vocês uma das pessoas mais conectadas da Rússia, que é um revendedor da Wildberries. Uma pessoa que, agora existem milhares delas, perdeu todos os seus produtos no incêndio do depósito. Todo o dinheiro. E eles não estão recebendo nada de volta da Wildberries, nem do governo. E essa garota específica, reparem, não tem nenhum botox. Isso é muito raro na Rússia, quando uma jovem bonita não fica fazendo biquinho. Então, parabéns, ela já está um passo à frente na vida. Mas vamos ver o que ela tem a dizer. Olá, pessoal. Hoje, na verdade, não é a melhor manhã. Não só para mim, mas para todos os vendedores.
Agora a sorveteria está pegando fogo. A sorveteria. Então ela tinha algum tipo de negócio de sorvete que usava a Wild Berries para enviar aos clientes ou enviar entre as lojas dela. Sabe, a parte logística estava toda na Wild Berries, que agora se foram. Então ela perdeu o negócio dela. É uma das maiores lojas onde estavam a maioria dos produtos dos vendedores. Hoje, nossos produtos estão pegando fogo. Nosso trabalho tem estado em chamas. Por quase 8 anos há problemas, sonhos, algumas esperanças. Não nos permitiram retirar o restante dos produtos. Então, o primeiro lote dos produtos queimou. Eles tentaram tirar o restante dos armazéns restantes da Wildberries, tiveram o pedido negado, como milhares de outros revendedores. E claro, tudo queimou. Da última vez, metade deles estava pegando fogo. Agora, todos se foram. Esse é um investimento de uma quantia muito grande de dinheiro. Para ser sincero, é uma quantia alta. Provavelmente 100 milhões de rublos agora. E sim, todos eles eram meus investimentos, eu acho. Era capital. Eu acreditava no meu produto, graças a Deus. Eu tenho diversificação, tenho outros projetos e também o carro parece ter bancos de couro marrom bem bonitos. Quer dizer, pode ser algum tipo de carro de luxo. Eu acredito que essa garota está saindo bem. Se ela tinha um negócio de sorvete de 100 milhões de rublos e ainda tem outras diversificações, ela está indo bem, ela está indo ok. Mas durante 8 anos ela construiu isso. Suas esperanças, sonhos, a empresa inteira. Ela continua dizendo que é viciada em trabalho. Trabalha 24 horas por dia. Colocou sua alma naquele negócio. Enquanto ela não se interessava por política, enquanto seu país era governado por uma ditadura fascista que intimidava todos os países vizinhos e começou a bombardear, literalmente, começaram a matar crianças na Ucrânia desde 2014. Ela não se interessava por política. Vamos voltar 8 anos atrás. Estamos em 2018. A guerra na Ucrânia já durava 4 anos e a Crimeia havia sido ocupada. E ela começou seu negócio de sorvetes naquela época. Não se interessava por política porque ainda não tinham lançado mísseis contra a Rússia. Mas a Ucrânia estava em chamas. Então ela continuou construindo seu negócio de sorvetes, sem se interessar por política, amando seu governo, que permitia que ela fizesse esse tipo de negócio. Bem, agora esse governo tomou algumas medidas que fizeram esses drones atingirem a Wild Berries. E agora, embora eu fique triste em ver uma jovem como ela trabalhando duro, colocando sua alma no trabalho, amando o que faz, obviamente esse negócio de sorvetes também é um projeto movido pela paixão. Fico triste em ver isso sendo destruído. Mas esse é o preço da educação. Para essas pessoas russas serem muito politizadas. Você não pode ser apolítico se o seu governo comete genocídio na Ucrânia. Esse é o preço que ela escolheu pagar. E é isso que ela está pagando agora. É uma ordem que acabou de ser cumprida. E embora eu fique triste em ver que essa educação e aprendizado são dolorosos e difíceis, ela está passando por isso agora. Espero que ela seja uma mulher sábia, que aprenda e que agora seja muito ativa na política, garantindo que o próximo governo na Rússia, pela vontade do povo, não seja uma ditadura fascista. Agora, meus amigos, a ordem cronológica continua no calendário. 25 de agosto. Vamos percorrer 6.000 quilómetros a partir da Ucrânia, bem no interior da Rússia. Isso não foi feito por drones ucranianos. É tão longe que não tenho certeza se os drones ucranianos conseguiriam chegar lá ou errar o alvo. Eu vou dizer isso. Eu não acho que a Ucrânia tenha capacidade de atingir tão longe com precisão. Então, complexo gasoquímico de Amur. O mais novo, novíssimo da Rússia. Eles estão construindo isso há 5 anos. É muito moderno e novíssimo, o melhor que a Rússia tem a oferecer. E é isso que está acontecendo com ele. É isso que está acontecendo, sabe? Nenhum drone ucraniano. Está pegando fogo em vários lugares. Aliás, isso é um acidente que aconteceu com uma das unidades. Eu nem vou fingir que sei como esse gigante funciona, mas há 3 ou 4, talvez 5, focos de incêndio diferentes aqui. E sabendo como o sistema russo funciona, a oligarquia que controla esses projetos e desvia o dinheiro do governo que vai para esses projetos para os próprios bolsos. Como funciona na Rússia é o seguinte: digamos que você seja dono desse projeto. Durante 5 anos você está construindo isso, recebe bilhões de dólares do governo para erguer esse novo complexo gás químico. Claro, você rouba o dinheiro porque todo mundo faz isso. Você constrói, parece bom, funciona. No começo, a produção começa, mas você roubou demais. Algumas das unidades talvez não funcionem, haverá problemas, os padrões de segurança são extremamente baixos, haverá explosões. Você sabe de tudo isso porque roubou o dinheiro. Haverá problemas de funcionar e então você será o responsável. O roubo é tão profundo que esses caras, quando chega a data, têm que começar agora. Vão queimar o projeto inteiro.
Isso é o que aconteceu em projetos de construção russos e nos grandes projetos controlados pela oligarquia. Eles constroem por anos e, de repente, tudo pega fogo. Porque quando deveria funcionar e não funciona, eles vão culpar o responsável. Mas quando acontece um acidente assim, quem é o culpado? Talvez até o seguro pague. Então, eles roubaram demais, não conseguiram fazer funcionar, eles sabem disso. Então é melhor incendiar o projeto inteiro, já que o dinheiro acabou, já que era para estar pronto e o governo não está pagando mais, era para estar funcionando. Por que manter funcionando se você vai ser responsabilizado pelo fracasso dessa usina? É melhor queimar tudo antes de começar a operar. Aliás, era para entrar em operação em poucos meses, mas agora não. Agora está pegando fogo. É assim que as coisas acontecem na Rússia. Mesmo a milhares de quilómetros de distância, eles não precisam de drones ucranianos para o próprio sistema corroer tudo por dentro. Eu vou falar como realmente é. Provavelmente são a oligarquia queimando isso até o chão para evitar a responsabilidade por terem roubado todo o dinheiro que era destinado para essa usina funcionar de verdade. Isso nunca teria funcionado. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, o dia 25 de agosto ainda continua. Vamos voltar 6.000 quilómetros para o lado ucraniano. Vamos para Moscou, a capital, e os drones atingem a refinaria de petróleo mais uma vez em Moscou. Fica cada vez pior para a Rússia. Quando esse 25 de agosto vai acabar? Eu quero que essa data termine. Fica tão ruim e finalmente acaba. O dia 25 de agosto acabou e dá lugar ao dia 26 de agosto. E esse é um dos maiores ataques que a Ucrânia já lançou contra a Rússia. Isso é insano. 26 de agosto. Os ucranianos atacaram, antes de tudo, a refinaria de petróleo de Nizhnekomsk, que você pode ver bem aqui. Bem, isso na verdade é uma fila para abastecer, uma fila no posto de gasolina. Eles estão esperando na fila para abastecer, enquanto a refinaria de petróleo de Nizhnekomsk está pegando fogo ao fundo. Que timing perfeito! Essa refinaria de petróleo de Nizhnekomsk deveria produzir diesel e gasolina justamente para esse posto de gasolina onde eles estão esperando para abastecer. Mas a refinaria está pegando fogo. Então, eu não sei o que eles estão pensando. Aqui você pode ver a refinaria pegando fogo. Veja, isso foi feito por drones ucranianos, mas parece muito com o incêndio no complexo de gás de Amur que aconteceu por acidente ou incêndio criminoso. Você realmente não conseguiria dizer. Mas quem sabe, sabe. Este morador de Moscou observa do lado de fora, seu apartamento em um prédio alto, uma fila enorme congestionando o posto de gasolina e toda a estrada que leva até ele. As refinarias de petróleo estão pegando fogo. A refinaria de Moscou e a refinaria de Nizhnekomsk, assim como as filas nos postos em Moscou, estão oficialmente de volta. E o dia ainda não acabou. Agora vamos para o centro logístico em Kotovsk, região de Domb. São 100.000 metros quadrados. E tudo está sendo consumido pelo fogo. E, aliás, sim, isso é Wildberries. É assim. Eles ainda têm alguns depósitos. Aliás, é quase simbólico, porque esse depósito foi um dos primeiros centros logísticos que os ucranianos atingiram na Rússia. Então é quase poético que agora, quando eles começam a atacar os depósitos da Ozon e outros depósitos pela Rússia, eles atinjam justamente aquele que foi o primeiro que eles atingiram. Muito poético. Depois desses depósitos da Wildberries queimarem e agora os depósitos da Ozon também serem incendiados, as pessoas estão deixando a Rússia por dois motivos. Primeiro, por causa da mobilização, e segundo, porque simplesmente preveram todos os seus negócios. Então, por que não ir para um país mais barato, como esse homem fez? Se esse vídeo continuar, isso significa que eu já estou no avião e voando para fora da Rússia. Porque ficou perigoso demais aqui. Gasolina a 150 rublos não é um problema. Quando não tem gasolina, dá para se virar. Bloquearam algum serviço. Então, eu liguei uma VPN. E é só isso. Você pode se acostumar com qualquer coisa. Mas quando você está sendo bombardeado com foguetes e não tem abrigo antiaéreo no seu bairro, ou até tem, mas está fechado, gente, não dá para se acostumar com isso. Não é aceitável. Impossível se acostumar com isso. Meu camarada russo, você está me dizendo que teve 2, 3 noites de terror e está deixando seu país porque não consegue se acostumar com bombardeios? Eu acabei de falar há alguns minutos sobre como essa guerra começou em 2014, no leste da Ucrânia, e a Crimeia foi ocupada. Essas bombas têm caído sobre as cidades ucranianas há mais de uma década, e esse homem não aguenta 3 noites. Poxa, eu estive na Ucrânia 8 vezes, e quase todas as noites que estou lá. Havia terrores noturnos. Eu tremia, temendo pela minha vida. Eu sentia medo todas as noites na Ucrânia. E esse homem, depois de 3 noites, abandona o país dele. Poxa, eu fui para aquele país para ajudá-los. Eu fui até os mísseis. Eu estou dizendo o que esse homem é. Ele é um covarde e definitivamente não é um patriota.
E pelo que ele é, de novo, ele foi apolítico por muito tempo, permitindo que esse governo criasse a situação da qual ele agora foge. Então é isso, estou dizendo o que ele é, um covarde. Você não vai embora e deixa seu país. Você vai para as ruas e garante que o governo mude pela vontade do povo. Então ele continua dizendo que foi para o Vietnã e perdeu todos os seus produtos na Wildberries e que a vida no Vietnã foi boa para ele. Então, basicamente, ele traiu e abandonou seu país. Eu não tenho respeito por homens assim. E para o final deste vídeo, quero apresentar a vocês outro homem russo. Um homem russo muito mais inteligente. Bastante raro, mas veja só. Ele tem 10 segundos para dizer quase uma frase genial. Então, eu ganhei dinheiro e paguei impostos. Então, eles podem usar o meu dinheiro dos impostos para bloquear a internet que eu usei para ganhar dinheiro, para que eu possa pagar esses impostos para eles. Eu estou errado sobre isso? Negócios online estão perdendo uma quantidade insana de dinheiro porque há quedas de internet na Rússia e eles não conseguem receber dinheiro para pagar impostos agora. Eu disse isso quando eles começaram com esse bloqueio da internet. Eles estão dando um tiro no próprio pé porque muito dinheiro vinha de negócios online e impostos na Rússia, que agora não estão mais acontecendo e as refinarias de petróleo estão pegando fogo. Eles precisam dessa receita extra de impostos. É um tiro no próprio pé. Mas é o sonho molhado do Putin ter controle total sobre tudo, inclusive sobre a internet. Então eles criaram esse Cheburnet, a internet russa. É ruim. Mas esse homem, sendo um gênio como é, talvez ele analise uma forma de sair dessa postura de não sou político que todos os russos têm mantido nos últimos 25 anos. É isso por hoje, meus amigos. Eu estarei de volta para vocês toda segunda, quarta e sexta-feira. Então, até o meu próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não deixe de voltar e tchau, tchau.